Olá, tudo bem? Estamos de volta com o nosso Olhar Bíblico, onde vamos estudar, fazer mais uma série de estudo bíblico. E dessa vez é a série Amigos de Fé. É isso mesmo. Todos nós somos amigos e temos a mesma fé, a fé no Senhor Jesus Cristo. Não importa a religião que você tem, se você é católico, evangélico, pentecostal, adventista, nós vamos estar fazendo uma série de estudos bíblicos agora sobre a Bíblia e reforçando a nossa fé. Bem, e nesta nova temporada, que é a temporada do Amigos de Fé, nós teremos dois amigos fixos aqui conosco. Pastor Rafael Nobre. Tudo bom, Pastor Rafael? Tudo bem, pastor Leonis? Será um prazer estar aqui reunidos para juntos partilharmos um pouco das verdades bíblicas. Opa! O senhor trabalha onde atualmente, pastor Rafael? Sou pastor distrital na cidade de São Leopoldo. Em São Leopoldo. Opa, tudo bem? Pode mandar um abraço para as pessoas lá do seu distrito. Queridos irmãos, vai ser uma alegria poder passarmos um tempo juntos, que vocês possam se aprofundar mais na palavra de Deus e estamos unidos em Cristo. Opa, tudo bom, pastor Leonardo? Tudo bem, pastor Leonir? Opa, que alegria estar aqui com você, não é? E da onde você trabalha? Qual é o seu local? Trabalho no distrito de Boa Saúde, pega uma parte de Novo Hamburgo e a cidade de Estância Velha. Pode olhar para tua câmera e manda um abraço para as tuas ovelhas. Um abraço, meus amigos, que Deus abençoe muito vocês nesse período de estudos. Nosso primeiro tema desse estudo bíblico aqui, que é Amigos de Fé, que é essa que nós vamos usar nessa temporada, é sobre a palavra de Deus. Pastor Leonardo, ele como é amigo, né? Não, fique à vontade. Como nós somos amigos, eu acabo falando nesse formato. Fica tranquilo. Leonardo, ora para nós, pedindo a presença de Deus nesse estudo. Claro, com certeza. Vamos orar. Santo Deus, Pai nosso, nós queremos nesse momento pedir que Teu Santo Espírito esteja conosco aqui e nos oriente para que nós possamos compreender as verdades da Tua Palavra. Nos conduz a cada momento, pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de nós entrarmos no estudo propriamente dito, eu quero conversar um pouquinho com vocês. A linha editorial desse estudo, nós vamos usar bem o estudo bíblico mesmo, com perguntas, respondendo as perguntas, trazendo respostas rápidas para aqueles que estão estudando a Bíblia pela primeira vez, estão tendo esse contato, tenham facilidade, e aqueles que desejam dar estudo bíblico possam ter como aprender, como ter um primeiro contato de como instruir a Bíblia a esse respeito. Pastor Rafael Nobre, não, Pastor Leonardo, né? Pastor Leonardo. Pastor Leonardo, nosso primeiro estudo é a palavra viva, essa palavra é a Bíblia, não é? Como é que introduz o tema para nós e vamos já indo na primeira pergunta. Perfeito. O nosso estudo, tratando sobre a palavra viva, trata do maior tesouro que nós temos, né? A revelação de Deus a nós, e é disso que trata justamente a primeira pergunta, que diz o que a Bíblia afirma sobre si mesma, e o nosso texto vai ser 2 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 20 e 21. Então, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Vamos dizer o seguinte: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Aqui, a Bíblia é muito clara em se declarar não meramente um livro humano produzido por pessoas comuns ou normais, ainda que, é claro, Sim, os profetas e os seus escritores fossem seres humanos como nós, mas eles foram guiados pelo Espírito Santo. Portanto, a Bíblia afirma ser a palavra de Deus inspirada pelo Espírito. Essa isso. seria a nossa Ali resposta. tem um falso e verdadeiro, então o verdadeiro é... Verdadeiro é a isso, né? segunda. Perfeito. Opa. Pastor Rafael, a Bíblia é repleta de profecias. Como nós podemos confirmar que elas são realmente a palavra inspirada por Deus? Pergunta número 2. Ótima pergunta para a nossa reflexão, né? E tem um texto bíblico que nos ajuda a responder. A gente vai ler capítulo 18 de Deuteronômio, vamos ler o verso 22. E nesse texto onde vamos ler, então a Bíblia já nos responde essa pergunta de maneira muito clara e direta, para que nós não tenhamos dúvidas. Olha que interessante esse texto bíblico então que eu vou ler. Lá em Deuteronômio, capítulo 18, verso 22, é dito assim: sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir,
nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Então, hoje em dia há muitas profecias, né? Muitos profetas. E a Bíblia nos dá essa orientação de como identificar aquilo que é verdade ou mentira e também nos ajudar a ter confiança nesses escritos sagrados. Por exemplo, a lição aqui, nosso guia de estudo, nos traz um exemplo de uma profecia que aparece em Jeremias 50, verso 39. Nessa profecia, a Bíblia diz que Babilônia seria destruída e nunca mais seria reconstruída ou povoada. E ao olharmos para a história, quando Alexandre o Grande alcançou o apogeu em 331 a.C., ele tentou reconstruir a cidade, ele tentou então fazê-la povoada novamente. Mas nós sabemos da história que Alexandre o Grande repentinamente morreu, ainda jovem, na cidade de Babilônia mesmo, e não conseguiu concluir o seu projeto, porque havia uma profecia que não permitiria isso, e podemos ver que a Bíblia nunca falha em suas profecias. E os nossos amigos que estão fazendo o estudo podem ver lá também que no Egito, no Império, os impérios mundiais lá de Daniel, vem nos trazendo exatamente isso. Mas, pastor Leonardo, me diga uma coisa, a Bíblia não é um livro essencialmente científico, mas ela nos trata algumas coisas disso, né? Pergunta número 2, ele vem nos falando isso, né? Isso, perfeito. A Bíblia, de fato, não foi um livro com o objetivo de ser científico, de tratar de ciência, mas, ainda assim, trata e traz assuntos que, para a época em que foi escrito, não eram coisas conhecidas e que hoje nós sabemos. Então, nós teríamos que relacionar ali 3 textos, e o primeiro deles, o texto de Levítico capítulo 12, é a segunda afirmação ali de que a Bíblia indica o 8º dia para a circuncisão. Tem uma questão científica ali com relação ao sangue. Já o texto de Jó... Quando a criança nasce no 8º dia... Isso, quando a criança nasce no 8º dia era o dia da circuncisão, porque ali é o momento em que poderia ser feito e a criança já poderia ter a cicatrização da cirurgia feita. Então, um aspecto extremamente importante. Já o texto de Jó 26 é a nossa primeira afirmação ser a resposta de que há 3.500 anos a Bíblia declarou que a Terra está suspensa sobre o nada. Ali, o livro de Jó já nos afirma isso. E a terceira afirmação ali é também o texto de Jó capítulo 28, em que Jó diz que o ar tem peso. Uma afirmação que hoje nós conhecemos, mas na época não era algo tão simples assim. Hoje nós temos aerodinâmica, temos ciência que lida com isso, mas na época não era algo de conhecimento comum. Opa, pergunta número 4. 4, né? Na pergunta número 4, como Jesus demonstrou unidade e harmonia em toda a Escritura? Isso nós encontramos em Lucas 24, 27. Fala um pouquinho para nós disso. E nesse texto de Lucas 24, 27, que já vamos ler, é interessante que o próprio Jesus está aqui dando um estudo bíblico, falando sobre si mesmo. E ele usa a Bíblia para isso. E olha que interessante o que o texto diz. Verso 27, então, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ou seja, quando Cristo foi falar de uma verdade bíblica, ele começou de Gênesis e percorreu toda a Bíblia. Desta maneira, podemos perceber que Cristo usou a Bíblia como um só livro, uma verdade única, apresentada em momentos diferentes, é verdade, cerca de 40 autores Deus usou para escrever a Bíblia, só que havia uma mente só por trás, que era o Espírito Santo. Então, seja em Gênesis ou Apocalipse, nós encontramos a mesma verdade sendo repetida de maneira clara e harmônica. Isto. A resposta direta ali, então? Então, na resposta... É só preencher lacuna ali, isso, né? Para preenchermos a lacuna aqui, então, é o texto bíblico, então, discorrendo por todos os profetas, e ali embaixo também constava, em todas as Escrituras constava, todos os livros constavam a respeito da mesma verdade. Ok. Na pergunta 5, não é? Isaías 10, 8. Por quanto tempo vai durar a Bíblia? Alguns dizem que é um livro ultrapassado, outros até dizem que precisa fazer uma releitura da Bíblia por questões culturais, questões sociais e várias coisas. Discorra um pouquinho para nós sobre isso, pastor Léo. Esse texto de Isaías 40, verso 8, ele é muito interessante porque ele traz uma verdade importantíssima a nós. Isaías capítulo 40, versículo 8, vai nos dizer o seguinte: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. A Bíblia
Quem sabe um dos livros mais atacados ao longo da história, foi um dos livros mais perseguidos, mas esse livro traz verdades eternas e que nos conduzem sempre no caminho de Deus. Por isso, a palavra de Deus, ela não fica para trás. Ela sempre continua, não deve ser mudada, não deve ser alterada. Ela permanece sempre no nosso coração. A própria Bíblia por si mesmo se explica, né, pastor? Perfeito. Que interessante isso. 2 Timóteo 3,15, pastor Rafael, fala que a Bíblia nos ajuda muito para aqueles que estudam com sinceridade. Como é que é isso? Interessante que esse texto nos revela que aqueles que com sinceridade se aplicam ao estudo da palavra de Deus recebem muitos benefícios. Dentre eles, torna-se uma pessoa sábia e para a salvação também. Como o nosso guia de estudos trouxe alguns exemplos, tem de C.S. Lewis, que aos 15 anos de idade, ele declarou-se ateu e começou a ingressar no ocultismo. Só que aos 31 anos de idade ele se converte ao cristianismo e torna-se um dos seus grandes defensores com livros e filmes a respeito do evangelho. Também temos o Frank Morrison, que era um advogado, jornalista, um romancista, e ele empreendeu uma missão de refutar a ressurreição de Cristo, mostrar que ela não pode se provar. Contudo, ele se convenceu dela e tornou-se também um defensor dela. Eu posso também citar, interessante que eu gosto, do Justino Martyr, um personagem do início ali da Idade Média. Ele era um filósofo pagão, gostava de estudar ali as verdades dos filósofos gregos, mas então ele começa a estudar as escrituras e ele conclui que a melhor e mais sábia filosofia, mais segura, é a filosofia das escrituras, e torna-se então o defensor da fé cristã. Opa, muito bem. Então, a resposta direta ali então seria? Tornar sábio para a salvação. Tornar sábio para a salvação. Pastor Leonardo, o que deve ser nossa atitude, então, diante de tudo isso que nós estudamos e principalmente usando como padrão o texto de Mateus capítulo 7, 24? Perfeito. Essa é uma pergunta extremamente importante porque nós estamos estudando a Bíblia, estamos adquirindo aqui mais conhecimento, mas e a partir disso, o que nós devemos fazer, né? Mateus 7, versículo 24 vai dizer: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus aqui conta uma história em que ele contrasta dois homens. Um que constrói a casa sobre a areia, o outro que constrói a casa sobre a rocha. E a diferença entre eles é que um ouviu as palavras de Jesus e praticou. Esse é sábio. O outro, por outro lado, ouve as palavras de Jesus e não as pratica. Nós estamos aqui estudando, aprendendo mais. Nós devemos ouvir e praticar. Não apenas adquirir mais conhecimento, mas colocar na nossa vida, aplicar na nossa vida os importantes princípios que nós vamos aprender aqui. Amém. Pastor Rafael, nós não combinamos isso, mas o que é a Bíblia para você? Em poucas palavras, nós não temos muito tempo. Eu me recordo que certa vez alguém me disse assim: Rafael, neste livro, na Bíblia, há muitos milagres nela contida. Se você começar a folheá-la, a ler, você receberá esses milagres. E assim se concretizou em minha vida. Então a Bíblia para mim é tudo, é a palavra de Deus. E tenho a certeza, querido amigo, que você está nos assistindo agora, de que ao começar a folhear este livro, se aprofundar nele, você receberá muitos milagres que Deus quer derramar em sua vida. Amigos, estamos encerrando o nosso estudo, mas eu não podia, é o nosso primeiro capítulo da temporada, mas eu não poderia deixar de dizer. Você sabe que aqui é o Olhar Bíblico, não temos religião específica, nós somos pastores da Igreja Adventista, mas aqui a gente fala da Bíblia e somente a Bíblia. Leia a Bíblia. Procure na Bíblia as respostas para as tuas aflições. As pessoas estão buscando políticos, buscando resoluções sociais, procurando empregos, procurando até igrejas, pastores, bispos, padres, pessoas sábias, coach e tudo mais. Mas a resposta para todas as aflições, e quem sabe para as tuas aflições que começou a estudar, a Bíblia está demonstrando interesse, está aqui. Somente na Bíblia. Gostaria de você de dizer aqui, como diz na nossa lição para encerrar, meu compromisso com Deus é estudar a Bíblia diariamente e buscar a Deus. Que Deus esteja com vocês, que Deus esteja com a sua família e que Deus
abençoe você. Feche os seus olhos onde você está. Querido Pai que estás nos céus, te agradecemos, ó Deus, o privilégio de podermos estudar a Bíblia, que é fruto da ação de Deus e de muitos irmãos nossos no passado que lutaram para que nós tivéssemos a Bíblia. Te pedimos, ó Deus, que tu estejas com cada família, cada pessoa que está estudando a Bíblia, que está estudando nesta temporada, e que a Bíblia possa transformar as suas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus esteja com você e até o nosso próximo capítulo desta temporada do Amigos de Fé.